Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Ivane. Tudo bem com vocês? Bom, é, como prometido, quinta-feira, é, eu tenho uma proposta bem definida aí para o planejamento do imóvel de vocês, conforme conversamos. Vou trazer essa apresentação em vídeo para que vocês possam estar colocando numa tela maior, numa televisão, tá? E assistirem com calma quantas vezes forem necessárias. E caso hajam dúvidas, eu vou estar aqui à disposição e aguardando o retorno de vocês para que a gente possa, caso queiram fazer algum ajuste, caso não, a gente proceder etapa e partir para a etapa de documentação do projeto, tá? Agora eu vou apresentar para vocês a etapa de desenvolvimento criativo, onde eu elaborei o projeto, tá? E explicar para vocês os pormenores de cada detalhe dessa etapa que foi desenvolvida até o momento, ok? Aqui está o terreno de vocês, ok? Tem esse formato aqui, né, que na parte da frente ele vem afunilando no lado direito, tá? Eu pude identificar que a parte de trás ela é mais retinha, ela não perde tanto igual a parte da direita, ok? Porém, eu vou aproximar, tá? Vamos começar da frente para trás, tá? Eu mantive o portão no posicionamento que já era construído por vocês anteriormente, ok? Fiz o portão de correr, certo? E esse portão de correr é com um portão social embutido nele, tá? Essa parte demarcada, né, com contorno é a parte de rampa, ou seja, eu fiz uma subida, ok? A parte da varanda e da casa é mais alta do que a calçada. A casa é 17 centímetros mais alto, tá? E a varanda é 15 centímetros mais alta, tendo apenas 2 centímetros de desnível em relação à calçada, à casa. A casa e a varanda tem um desnívelzinho só de 2 centímetros, tá? Para ficar mais alto que a rua. Na varanda, tá? Eu planejei a garagem numa área bem de frente à porta da sala, ok? E anexo ao corpo da casa, eu fiz um lavabo, tá? Com as tubulações na parte da casa e não no muro do vizinho, tá? Coloquei a geladeira de vocês, uma pia e o fogão abraçado por uma bancada. A bancada dá a volta no fogão, tá? A churrasqueira eu coloquei no muro do vizinho, tá? Isso para poder fazer com que a cobertura não fizesse impacto no muro, para que eu não tivesse que levantar o muro para poder encostar a cobertura do gourmet de vocês e que eu não afetasse a fachada da rua, para que a gente não tivesse mais investimentos com o muro. Dessa maneira eu consegui que a gente tivesse um resultado bem interessante. Quando a gente passar para a etapa de 3D, quando eu for apresentar o 3D, vocês vão conseguir compreender isso. Logo, próximo ao muro da frente, eu fiz uma hidromassagem, tá? Área interna 2x2, ok? Ela tem um degrau para você subir e entrar nela, e tem um banco na frente dela para você poder sentar, ok? E eu fiz uma parede, ok? Uma parede onde tem esse chuveiro. Essa parede do chuveiro dá uma privacidade quando vocês abrirem o portão para não ficar tão devassada essa piscina e essa área gourmet para a rua, ok? Logo encostado nessa piscina, essa hidromassagem, eu coloquei a churrasqueira que vocês já possuem. De frente para ela eu fiz uma bancada de 1 metro, tá? Para você poder ter o apoio de corte dessa churrasqueira. E entre essa bancada e uma parede que eu criei, entre as estruturas que suportam o telhado, eu coloquei uma mesa de 6 lugares, que é uma mesa de 1,80 m por 1 de largura, tá? O lavabo tem 1,35 por 1,20, né? Um lavabo bem confortável para atender essa área externa aqui, tá? E aí eu tenho essa parte do gourmet aqui para atender a necessidade de vocês. Então eu tenho aqui a área de churrasco, a área de preparo anexa à casa e a área de refeições, tá? Passando para a planta da casa, vamos começar olhando pela parte da sala, né? Eu não fiz uma janela para frente, a justificativa é também não devassar, tá? A área social de vocês,
tá? Toda a ventilação, iluminação foi toda muito bem pensada de uma maneira a trazer essa privacidade sem enclausurar a residência, tá? Considerando esse terreno fora do esquadro, eu parti deste ponto aqui, tá? Que vai ficar mais claro quando for construir, a gente vai trazer de trás para frente essa marcação. Mas eu encontrei esse ponto depois de vir com essa marcação de trás para frente. Então, desse ponto eu trouxe em linha reta a parede aqui da sala, tá? Então a casa ela deve ser toda construída no esquadro, tá? Então eu entro já por uma sala de TV, tá? Essa sala de TV ela é integrada com uma cozinha, tá? Essa cozinha ela tem aqui no fundo ao lado direito uma despensa que é feita em marcenaria, tá? E a geladeira embutida nessa despensa. E na parte em si funcional da cozinha, eu tenho o fogão mais próximo ao fundo, ele está aqui por razões técnicas, tá? A gente coloca a botija de gás na área de serviço, que fica bem nas costas do fogão, tá? E eu tenho uma península, que é como se fosse a ilha, porém ela é encostada em uma parede. E nessa península eu tenho o lavatório, né? Eu tenho a cuba da cozinha e encostado, como vocês falaram que não queriam uma mesa de jantar, pelo menos uma bancada de refeições rápidas, para vocês poderem tomar um café, de repente se quiser comer sentado não no sofá, ter esse apoio na cozinha, tá? E aí, o que eu fiz? Conforme eu trouxe essa parede reta aqui, eu optei por criar um recuo aqui, tá? E fazer uma pequena varanda, tá? Para dar um espaço aqui em relação ao muro do vizinho e abrir aqui uma janela afastado do muro. Uma janela não, uma porta, tá? Uma porta de 2 metros, para que vocês tenham a ventilação e iluminação adequada aqui para a cozinha e uma ventilação cruzada, né? O vento entrar por um lado e sair pelo outro, tá? Para a cozinha e também para a sala, ok? Não ter colocado a janela na frente, além de não devassar, de não perder essa privacidade para quando abrir o portão da rua, você também tem um controle de luminosidade para ter sessões de TV, de cinema, o que seja, né, para assistir filmes ali, que vocês comentaram que gostam bastante, com um controle de luminosidade mais eficiente, sem perder a ventilação, tá? Passando a área 2 quartos, ok? Eu tenho, pela sala, logo aqui pela entrada na frente, né, eu tenho um pequeno hall, tá? Onde por esse hall eu acesso a suíte principal, que é na frente, como vocês me solicitaram. Essa suíte ela tem closet, né, e o banheiro independente. E eu fiz uma porta de 2 metros para a garagem. Essa porta, claro, é toda fechada com uma cortina, um blackout para trazer privacidade. E quando vocês quiserem ventilar, vocês podem abrir essa porta, vocês vão ter uma ventilação excelente, uma iluminação natural excelente, tá? Então eu tenho a cama de casal padrão, tenho espaço para ter mesa de cabeceira em ambos os lados e tenho TV e inclusive um espaço para colocar um banco, para sentar, calçar um sapato, alguma coisa que vocês queiram, até sentar, ler um livro, se quiser substituir esse banco por uma poltrona, enfim. Tem um espaço mais reservado, tá, para o casal. Pelo quarto eu acesso, eu tenho um closet, tá? Nesse closet eu tenho, atrás da porta, um espaço para uma sapateira, de baixo e em cima, cabe bastante, parte de sapato. E eu tenho um guarda-roupas bem amplo. Através desse closet circulando, vocês chegam a um banheiro, tá? Esse banheiro tem uma janela ampla aqui, ok? Logo de frente para a porta. E eu tenho um lavatório, tá? E no lado oposto aqui eu tenho bacia sanitária e chuveiro, ok? Voltando, como se a gente estivesse andando, né? Sai pelo closet, volta pelo quarto, sai na sala. Pelo outro lado, entre a sala e a cozinha, eu tenho uma outra distribuição, uma outra circulação, tá? É outro hall. Nesse hall eu tenho a distribuição para, aqui abaixo, atrás do sofá da sala, o quarto do filho, tá? O filho que tem a necessidade de um escritório para poder estudar, trabalhar, enfim, tá? Quando eu entro nesse quarto, eu dou de cara com a lateral do guarda-roupa, tá? E aqui eu tenho a cama e do lado da porta eu tenho uma mesa de trabalho ampla, tá? E um painel de TV em cima dessa mesa. Esse quarto também não está trabalhando com janela. Eu fiz um recuo aqui,
tá? Igual eu fiz no outro lado ali para criar uma varandinha. E nesse recuo eu tenho a janela do banheiro social, a janela do banheiro da suíte do casal e também essa porta de 2 metros que é a ventilação e iluminação do quarto do meio. Tá? Logo ao lado da porta do quarto do meio eu tenho um banheiro social. Um banheiro também bem amplo. Depois, vocês tendo dúvidas sobre medidas, eu posso esclarecer algumas medidas se vocês quiserem saber de alguma. Mas por hora aqui a gente só está entendendo onde e o que, não como, tá? Só para a gente abrir a mente e entender essa possibilidade de distribuição, tá? O banheiro social, por sua vez, fica entre o quarto do filho, tá? E o quarto de hóspedes, quando receber a visita do neto ou da filha. Nesse quarto eu coloquei uma cama de casal para vocês poderem ver que tem essa possibilidade de vocês terem uma configuração de cama de casal. Porém, caso queira uma cama de solteiro, ótimo, só melhora a distribuição. O meu conselho é que tenha um sofá-cama, que esse sofá-cama fica fechado, reduzido, vocês ficam com a área central do quarto livre. E essa área central vocês podem utilizar para estender um tapete, fazer um alongamento, fazer uma yoga, fazer algum exercício, tá? Que é um espaço coringa na casa. Se o neto vier visitar também, um dia de chuva, não quiser deixar na garagem ou na área gourmet, vocês podem fechar o sofá-cama e o neto espalhar os brinquedos ali no tapete. Eu acho que um sofá-cama é o elemento mais coringa que a gente pode ter nesse quarto, já que ninguém vai habitar aqui de maneira contínua como nos outros quartos. Tá? Então, se vocês quiserem ver como fica com o sofá-cama, eu também posso fazer essa substituição. Tá? E ao lado desse quarto, eu tenho uma área de serviço, que também é acessada por esse hall aqui. Okay? A área de serviço fica próxima à cozinha, otimiza nossas tubulações. Tá? E aí eu tenho, assim que eu abro a porta, o tanque. Tá? Do lado do tanque eu tenho a máquina de lavar. Tá? E do lado da máquina de lavar eu tenho um armário de alvenaria, uma porta de veneziana. Dentro desse armário eu tenho prateleiras para fazer uma despensa também, que foi solicitada, né, nas nossas conversas. Uma despensa que sirva para depósito de material de limpeza. Ela vai do chão até o teto, então dá para colocar muita coisa nessa despensa. Apesar dela parecer pequena, ela é bem boa. E embaixo fica a botija de gás e a gente passa a tubulação de gás pela parede ali do fogão e consegue fazer com que essa botija fique fora da casa, que é uma regra de segurança que a gente tem que adotar, ok? Eu afastei aqui do fundo, tá, a casa 1,5 m do muro, tá? Entre o muro e a parede da casa tem 1,5 m para fazer essa ventilação e iluminação. A área de serviço, por sua vez, ela não é fechada por porta-janela, ela é só uma passagem, é um cômodo embutido no corpo da casa, porém ele é um cômodo externo. Tá? Pela saída da área de serviço aqui nesse fundo, de frente para a área de serviço eu coloquei um banco, é um lugar que pode se sentar, tomar um café, enfim, né, aproveitar um pouquinho esse fundo. Tá? E aqui encostado no fundo, do lado desse quarto da filha, eu fiz um cômodo de 1,5 m por 1,5 m. Eu sei que não parece muito, mas é o espaço que nós tínhamos para fazer o quartinho da bagunça. Porém, agora ele está sendo rebatizado, tá? Vamos ressignificar esse quartinho da bagunça. Agora ele é chamado oficina. A ideia é que a gente tenha nessa parede que divide com o vizinho ao fundo, prateleiras de baixo em cima para organizar em caixas organizadoras todas as ferramentas, miudezas e tudo que precisa ser armazenado, tá? E que eu tenha ao fundo, de frente para a porta, uma bancada de trabalho. Pode ter uma cadeira aqui para trabalhar, pode ter uma morsa de bancada, pode utilizar para fazer algum trabalho manual nessa bancada, e em cima dessa bancada também haver armário aéreo para armazenamento, e embaixo no canto também pode ter um gaveteiro com rodinha que se puxa. Então, se organizar direitinho, dá para funcionar muito bem uma oficina aqui, tá? Esse quarto são 2 portas ventiladas, portas de veneziana, e essas portas abrem para fora, para poder viabilizar o melhor aproveitamento interno. Então, quando for utilizar a oficina, abre a porta e fica lá dentro trabalhando com a porta aberta, ok? Saindo da oficina, ao lado do banco que eu já tinha dito, né, que está de frente para a área de serviço, eu criei um jardim que contorna, né, a casa. Então, quando eu estiver na cozinha, eu tenho uma vista de um jardim bem bacana, tá? Tanto olhando para o fundo, quanto olhando para a lateral, onde eu tenho a varanda que eu coloquei uma cadeirinha, que também pode ser substituída por uma rede.
ok? Fica a critério. Esse jardim, ele funciona também como área de solo permeável. Isso está na nossa lei, eu não estou nem perto da área que deveria ser adotada, mas eu estou tentando trazer um pouquinho das boas práticas arquitetônicas para vocês aqui. Ok? Então tem uma área permeável, uma pequena área gramada contornando a casa e criando um jardim. Nesse pedaço onde eu coloquei pedras no gramado, aquelas pedras de mão que ficam jogadas no gramado, é para a gente poder pisar nessas pedras e ter um varal ali fixado no muro para poder também estar pendurando as roupas, tá? Então essa aqui é a área denominada estendal, ok? E dessa maneira eu apresentei, né, toda a planta do imóvel para vocês. Eu vou finalizar esse vídeo aqui que apresenta a nível de planta, tá? Por aqui, porque ele está começando a ficar um pouco extenso, e eu vou apresentar em um outro vídeo essa volumetria dessa planta, explicando para vocês o 3D, tá? E como isso se transforma em uma casa. Só um último detalhe que é importante, descidas de águas pluviais. Se vocês olharem aqui, eu fiz 4 paredes, né? Eu criei como se fosse um pilar oco de 45 por 65. Dentro desse pilar aqui, que fica mais próximo à casa, esse pilar oco, eu coloquei 2 tubos, um das águas do telhado e do telhado da casa e o outro das águas do telhado das varandas, ok? Já o segundo, ele é meramente estético. Vai fazer sentido quando a gente olhar a casa, tá? E eu criei uma parede que se projeta para fora no limite do muro de vocês de 40 por 20. E nessa parede a gente também vai embutir um tubinho de calha para coletar a água dessa laje que a gente vai bater em cima do portão, tá? Também tem algum detalhe aqui que é bom eu explicar, mas eu explico em 3D sobre, eu pensei para vocês onde ficam as caixas de esgoto, que também foi um assunto que a gente abordou, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, ok? Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui, que é onde a gente conversa sobre a planta, e na sequência eu vou estar enviando um outro vídeo para que vocês possam compreender volumetricamente como funciona a edificação, tá bom? Até já! Bom, chegamos à hora que tanto esperávamos, né? A apresentação da parte de volumetria 3D. Tá? Eu vou tentar ser um pouco mais breve do que no outro, onde eu expliquei a funcionalidade de distribuição do imóvel. Okay? Esse aqui é o resultado da fachada. Eu não aumentei o muro, eu não mexi muita coisa no muro de vocês. Tá? Eu criei um rodapé na parte inferior para poder criar uma moldura aqui no que já existia. Tá? E ajustei um pouco a medida dessas laterais, né, que tem aqui e aqui, para que desse certinho o número de revestimentos sem ter recorte, tá? Do revestimento 3D. Esse é o revestimento 3D que a gente conversou no fim de semana e a gente chegou na alternativa que achava interessante. Tá? Eu criei um jardim na calçada, ok, com acabamento da bordinha em granito. Tá? E utilizei aqui a espada de Santa Bárbara, que é uma planta que vocês comentaram que gostavam. Tá? Do lado do portão, logo ao lado do portão, eu planejei aqui, né, um ponto para hidrômetro. Ah, mas não tem hidrômetro. Compramos a caixa, fazemos a ligação da água, passar por ali por dentro, depois alimentar a casa. Um dia, caso haja necessidade de se instalar um hidrômetro, não vai ser feito do jeito que as concessionárias fazem, que quebra a calçada, deixa lá de qualquer jeito e acabou. Já vai ter um local pré-estabelecido para isso. Dessa maneira a fachada fica mais limpa e organizada. Tá? Dito isso, a mesma coisa para o medidor de luz, logo acima, e acima do medidor de luz eu tenho uma caixa de correios. Tá? Acima do portão, eu fiz uma laje, conforme havíamos conversado. Tá? Essa laje ela passa 20 centímetros além do limite da viga. Dito que estou dando medidas, porém essas medidas podem ser modificadas. Então não é para ser levado ao pé da letra. Essas medidas eu vou entregar em projeto. Quando eu finalizar o projeto, documentar e colocar as medidas, as que estiverem no papel vão ser as medidas a serem seguidas. Ok? Continuando. Ela passa 20 centímetros além da viga. Tá? E 40 centímetros
para frente e 40 centímetros também para trás. Então é uma laje que está apoiada em cima de uma viga de 20 de largura, é uma laje de 1 metro de largura. Tá? E aqui, aonde ela acaba, a gente tem um degrau para a calçada do vizinho. Logo, a gente arremata esse degrau com um shaft, que é um pilar falso, pode ser inclusive de alvenaria, para embutir um tubo de calha, um tubo de dreno, que vai para a rede de esgoto pluvial da rua, que vai coletar a água que tiver aqui dentro dessa laje. Nesse piso, a gente teria um ralinho aqui em cima nessa ponta, e a água desce aqui por dentro. Tá? De quebra, eu botei uma iluminaçãozinha, que é um perfil LED de sobrepor, que cria uma iluminação bem bacana, e ele vira aqui e desce meio metro. E o número da casa fica nessa testeira. No momento que eu subi essa testeira aqui, nessa cobertura, no acesso, eu já diminui um pouco a influência, né, a fachada, né, desse poste de entrada da energia da concessionária. Ok? Então, aqui eu tenho esse poste bem reduzido, eu ainda pintei ele de preto, que deu uma boa amenizada nele, né? Ele fica um pouquinho mais discreto. Aí vocês me perguntam, Janquiel, o que é esse negócio aqui? Tá, eu já vou passar para dentro explicando o que eu estou vendo de fora. Isso aqui é uma possibilidade, tá, de um pergolado em madeira maciça, ok? Que pode ser coberto por uma telha translúcida, uma telha transparente, para não impedir que a luminosidade pegue na piscina, mas também não impedir que essa hidromassagem, essa piscininha, seja utilizada em dias chuvosos. Como vocês iam ter uma piscina grande, agora vão ter uma hidromassagem, uma piscina menor, vocês têm a possibilidade de redirecionar os investimentos e colocar um aquecedor nessa piscina e cobri-la para que a gente tenha uma piscina que seja viabilizada em dias chuvosos, ok? Logo ao lado do portão, como dito, né, eu tenho uma parede onde eu coloquei o chuveiro, tá? E essa parede traz, quando eu estou no portão, uma privacidade para a piscina, de maneira que quem está na piscina não é visto da rua. Tá? E aí eu tenho que ter um pilar aqui para poder segurar esse telhado e aqui um pilar para segurar a outra ponta do telhado. Então eu criei esse volume aqui, tá? Que traz esse aspecto modernista para a fachada. Tá? A rampa de acesso de veículos, ela é uma rampa que eu fiz ela no esquadro, tá? A mesma largura que tem aqui embaixo, tem lá em cima. E o que o terreno vai abrindo se tornou um jardim aqui, pelo menos nessa parte da rampa. Ok? Cria um acesso mais aconchegante, traz uma recepção mais aconchegante, tá? E aí eu tenho, como eu tinha explicado na planta, né, uma rampa de subida. Essa rampa sobe 15 centímetros. Mas essa rampa também é uma segunda vaga de veículo, descoberta, mais uma vaga de veículo, ok? Quando eu entro e vou direto à garagem, eu tenho uma porta, que é a de acesso da sala, uma porta larga, uma porta pivotante de 1,20 m, bem confortável, tá? Ao lado da porta eu coloquei um banco, para que possa sentar ali na garagem, caso queira, tá? E 2 vasos de planta e um espelho numa moldura para poder fazer um adorno aqui de chegada. E também quem acredita em Feng Shui diz que reflete as mais energias da sua casa. Essa daqui é a porta da suíte principal, que foi escolhido por vocês que fosse uma suíte na frente, tá? Então vocês podem sair pela suíte direto na garagem, tá? Eventualmente quando estiverem só vocês em casa, e abrir essa porta para ventilar a suíte. Quando eu saio da sala, a visão que eu tenho para o quintal é essa. Tá? Eu tenho um teto inclinado que desce até lá na frente, onde acaba o telhado. Tá? Eu tenho a parede, tá vendo? Até daqui eu tenho uma certa privacidade na piscina. E conforme eu venho caminhando, eu tenho aqui o fogão de vocês embutido numa bancada, então tem um apoio na direita, eu tenho um apoio na esquerda. Essa bancada para lavatório,
tá? E eu tenho a geladeira. Acima eu fiz uma prateleira de madeira para poder também ter algumas decorações, alguma coisa. Aqui eu achei desnecessário o fato de ter uma janela para esse lavabo. Porém, eu abri uma ventilação de 1/8 área do piso, conforme manda a norma, e só fiz o acabamento com granito nos 4 lados e revesti com porcelanato madeirado, tá? Fiz a porta desse lavabo aqui pelo lado da churrasqueira, tá? Eu vou ocultar a porta para que a gente possa visualizar o lavabo. Tá? Esse lavabo, assim que a gente entra, essa porta abre, eu tenho de frente uma pia e um espelho circular. Ao lado disso eu tenho uma bacia sanitária e uns quadrinhos de decoração. O mínimo necessário para atender quando alguém estiver utilizando a área externa, que não levar sujeira para dentro de casa, e também os convidados que não têm tanta intimidade para adentrar na área íntima da casa de vocês, não utilizar o banheiro íntimo de vocês. Então, evita sujeira e evita também pessoas indesejadas, um prestador de serviço, alguém que estiver trabalhando aqui, alguma questão, possa utilizar o banheiro, ou até vocês mesmos, quando tiver necessidade de um banheirinho externo extra, tá? Quando eu venho lá do fundo, saindo da parte de cocção, eu coloquei uma mesa, tá, de 6 lugares aqui encaixadinha. Tá? Eu fiz uma bancada de granito para criar esse apoio de corte para a churrasqueira. O espaço era um pouco delimitado pela questão do programa arquitetônico extenso que a gente tem, tá, no terreno. A churrasqueira de vocês, aqui eu fiz um revestimento com o Metro Black, que é um revestimento muito requintado, parece até um pouco com o que tem na churrasqueira de vocês, mas não é a tentativa, é o Metro Black. Mas eu diria, inclusive, que não cairia mal a churrasqueira de vocês do jeito que é. Talvez resinar ela já fica bem elegante. Dá para ver que o pretinho combinou muito bem aqui, né, com porcelanato ou até uma cerâmica madeirada revestindo a parede. Então, caso queira ver um revestimento diferente, vocês já tenham pensado em alguma coisa para aplicar na churrasqueira, eu posso simular aqui só para vocês verem, mas eu estaria recomendando aqui que fosse um revestimento preto. Tá? Eu coloquei o metrô, é um revestimento que é utilizado na estação de metrô de Nova York. É um revestimento que não é muito caro, não tem muita perda nos recortes, então é um revestimento que tem um excelente aproveitamento e é um revestimento muito bonito. Ele é brilhoso, ele tem relevo, ele é bem bacana. Se vocês quiserem também ver como ele é na vida real, eu posso mandar foto para vocês. Tá? Acima da churrasqueira eu fiz uma prateleira também de madeira para poder acomodar decorações, panela de barro, o que vocês acharem necessário. E aqui eu coloquei a churrasqueira exatamente como é a churrasqueirinha de vocês. Tá? Olhando no lado oposto da churrasqueira, vamos lá, a visão que o churrasqueiro tem. Eu estou aqui fazendo um churrasco, quando eu viro para cá, eu apoio, corto a carne e eu já posso despachar na mesa. E quando eu estiver preparando no fogão, eu trago para cá também e sirvo a mesa. Entre os 2 pilares falsos que eu fiz, que tem um pilar verdadeiro ali dentro desse pilar falso, né, para comportar a viga e a platibanda que oculta os telhados, mas entre esses pilares eu fiz um fechamento de parede que me traz privacidade, né, para a área gourmet quando a gente abre o portão da rua, e também me provisiona um local onde eu posso instalar uma TV, para quando eu estiver aqui dentro, vamos lá para dentro da hidromassagem, quando eu estiver dentro da hidromassagem eu poder assistir uma TV, assistir um show, assistir um futebol, a criança está assistindo um desenho, qualquer coisa que vocês achem necessário. Tá? E olhando novamente aqui agora para a parte da banheira, tá? Essa banheira eu fiz aqui um tubo de inox fixado no piso, tá? Esse tubo de inox é para ser utilizado como um corrimão, porque é um degrau bem amplo, ela tem 80 de altura, essa hidromassagem. Tá? Eu optei por deixar ela para cima do chão 50 e enterrar ela 30, então ela é uma hidromassagem semi-enterrada. Tá? Ela está 30 centímetros enterrada e 50 para cima do chão. Logo eu tenho um degrau aqui de 25 e mais a altura dela 25. Pensando em ergonomia, eu instalei essa barra, que seria um corrimão de inox fixado na parede e no piso, para quando vocês forem entrar ter um pouco de segurança e conforto. Tá? E aí, essa hidromassagem ela tem espaço para 2 pessoas em cada lado, então são
8 pessoas simultâneas sentadas aqui dentro. E como eu tinha dito na reunião, vocês podem ter uma mesa de inox central aqui, que é colocada e tirada conforme a necessidade de vocês, para que vocês possam vir a utilizar em dias de muito calor em grupo e apoiar ali copos com bebidas ou até prato com algum petisco ali dentro. Ok? E quando não quiser, é só tirar essa mesa e se torna uma piscina, que para uma criança pequena, 2x2 é um espaço de piscina, né? Logo ao lado do degrau, eu planejei um banco para que possa, quando tiver alguém dentro da hidromassagem, outra pessoa não precise ficar longe. A pessoa que está fora pode sentar no banco e a que está dentro pode ficar ali bem próximo conversando, tá? E essa área que eu marquei no mesmo revestimento de dentro da hidromassagem, né, essa área aqui, é uma área toda rebaixada, 5 centímetros, é um degrau para baixo, tá? Que é a área molhada, é um deck molhado, aonde eu tenho chuveiro, a pessoa se banha aqui, essa área que molha. Então, quando a pessoa sair da hidro e for caminhar para o gourmet, é por aqui que ela vai se secar. Pode ter ganchos aqui para pendurar a toalha em algum lugar, e a pessoa nesse deck se seca e depois ela circula para não levar água e molhar todo o restante ali do gourmet, porque senão vai fazer bastante sujeira. E, não menos importante, no fundo da hidro, tá? Eu fiz uma cascata também para não ficar tão pobrezinho, para a criança poder se divertir e também para até quando vocês não quiserem, né, estar tomando banho na hidro, mas quiserem relaxar, vocês podem deixar a hidro só com a água circulando, caindo na cascata e fazendo aquele som relaxante para que vocês possam meditar, ler um livro, enfim, né? Amenizar os barulhos cotidianos, né, que podem vir da rua, do salão de festa do lado, enfim, né? Então essa cascata também é mais uma opção de requinte para vocês, tá? Antes de eu entrar na casa, eu quero mostrar para vocês a fachada dela, tá? Então, ó, essa área aqui toda é uma varanda, tá? Essa varanda, ela não é laje, ela é um telhado, tá? Embutido num sistema de platibanda, ok? Então eu tenho a calha, eu tenho o forro e eu ocultei o telhado para que vocês possam ver como funciona. Eu fiz esse telhado inclinado porque aqui nessa frente eu fiquei apenas com 2,15 de altura, que é a altura de uma porta padrão. Tá? Então, para eu não ficar com toda essa área muito baixa, 2,15, eu fiz esse forro inclinado, acompanhando a declividade do telhado, tá? Que eu trabalhei com 5 graus ou 10%, tá? Para que a gente tenha também um ambiente mais arejado, porque senão ficar muito baixo também esquenta um pouco. Tá? Ah, mas por que ficou essa frente só com 2,10 de altura? Porque eu não mexi nos muros. Os muros têm 2,30, eu prevaleci com eles a 2,30. Conforme eu subi a varanda 15 centímetros, o muro ficou nesse trecho da varanda com 2,15, ok? Mas bem confortável, tá? Tudo isso aqui está sendo feito seguindo normas de conforto e também normas técnicas de boas práticas da arquitetura, ok? Dito isso, a parte dessa varanda é um telhado, não uma laje. E a gente tem a parte da casa, que a parte da casa é toda com laje, tá? E aí agora eu vou explicar para vocês como funciona. A parte da direita é a parte social da casa. A parte social da casa, ela tem um pé direito elevado, de 3,5 metros, para criar uma área social com um teto mais alto e trazer essa sensação de amplitude maior que me foi solicitada. Em contrapartida, a parte 2/4, que é a parte da esquerda, que é a parte maior, eu fiz ela com 2,80, eu tirei uma fiada de tijolo nessa parte. Logo, quando vocês baterem a laje, vocês fazem um rebaixo de forro de 10 centímetros apenas, nessa parte mais baixa, e fica com o pé direito acabado em 2,70, que ainda assim é um excelente pé direito para quartos, ok? Esse telhado mais baixo cai em direção à direita, em direção à parte alta, e o telhado mais alto da área social cai em direção à esquerda, em direção à parte baixa. Esse telhado ele é todo embutido, então, do nível do observador, a gente não vê esse telhado. Porém, esse telhado da parte alta ele só não fica embutido
por onde a água cai. Para quê? Para que essa água caia no outro telhado e seja coletado por uma só calha. A gente tem economia em calha. Então a calha fica exatamente entre os dois telhados e coleta a água dos dois. Ok? Dito isso, o tubo de calha sai por aqui. Tá? Eu previ um tubo de calha de 150 para que não haja o mínimo tipo de problema de entupimentos. Tá? Esse tubo sai por aqui, ele vem por cima do telhado da área gourmet e da varanda, tá? E da garagem. Não dá para ser visto da rua, ele está bem escondidinho, e ele desce por dentro disso aqui. Claro, aqui em cima vai ser fechado, deixei aberto só para uma mera demonstração. E além desse, aqui por baixo também sai um tubo agora de bitola menor, de 75 milímetros, para coletar a água aqui do gourmet e da garagem. Ok? Então essa calha está aqui no meio, o do gourmet cai para cá, o da garagem cai para lá. Ok? Dessa maneira a gente tem essas águas de chuva perfeitamente coletadas e todas elas descem por dentro dessa coluna aqui. E aqui eu tenho uma caixa de esgoto para águas pluviais. Você joga tudo aqui e daqui você passa direto para uma caixa que você vai fazer na calçada, que foi o que a gente tinha conversado, né? O da piscina também pode sair e vir direto para essa caixa de águas pluviais, e da caixa de águas pluviais a gente encaminha para a rede da rua através de uma caixa de passagem na calçada. Tá? O esgoto da casa é feito separado. Isso aí, quando a gente estiver vendo a parte interna, eu explico para vocês. Tá? Aqui eu tenho o recuo. Tá? Esse recuo eu tenho beirais em balanço, tá? Beirais de 50 centímetros em balanço. Ok? E aqui no fundo eu tenho essa área que também vai ser laje, é o único trecho que a gente vai subir o muro, tá? Que é o quartinho que agora vai ser chamado de oficina. Tá? Também, conforme a gente conversou, a parede da casa que a gente está construindo, ela não vai ser o muro, ela vai ser sobreposta ao muro. Logo eu vou ter o muro, e por dentro do muro eu vou ter a parede da casa. Então vai ser uma parede dupla, para que a gente não tenha problema com o vizinho. E aí a gente pode trabalhar com isopor entre a nossa parede e a parede do vizinho, para evitar qualquer passagem de umidade. Tá? Olhando nos fundos, a laje da parte baixa, ela se conecta aqui, né, e faz uma cobertura de beiral só para a cozinha. Tá? E logo acima da cozinha, eu tenho aqui uma área técnica, tá, nos fundos, que vocês podem estar colocando uma escada aqui nessa laje baixa que atravessa, vai pegar a escada aqui na oficina, vai abrir a escada, colocar ela aqui, vai subir, pisar por essa calha, pela calha a gente caminha e acessa essa laje técnica. Gente, o que é a laje técnica? É uma laje impermeabilizada, revestida, e nessa laje a gente pode colocar as máquinas de ar-condicionado da sala, dos quartos, concentrar tudo ali. Dessa maneira não fica visível e junta todo o maquinário. Quando for necessário manutenção, já sabe para onde tem que ir. E as máquinas estão aqui certinho identificadas, da sala e dos 3 quartos, as 4 máquinas de ar-condicionado. Tá? E aqui, sem laje, eu tenho uma casinha, que o nome é Castelo d'Água, e no Castelo d'Água eu reservei o espaço para uma caixa d'água de 3.000 litros, que dá uma autonomia bem boa para vocês e dispensa a necessidade de haver um poço artesiano ou, enfim, né, uma cisterna, o que seja. A gente tem um reservatório bem dimensionado, superior aí, para que vocês tenham com folga autonomia quando houverem faltas de água que são bem rotineiras na região, conforme vocês me disseram. E também sobra um espaço aqui além da caixa, por onde vocês podem colocar as sobras de reposição dos revestimentos, que sempre que a gente compra, a gente tem que comprar mais os pisos e guardar 2 caixinhas de cada revestimento que tem na casa, para caso haja alguma manutenção no futuro, se esse revestimento sair de linha, vocês tenham essas peças de reposição. Ok? Então, o Castelo d'Água também atende a essa demanda. Ok? Agora eu vou ocultar o telhado, tá? Para a gente olhar dentro da casa.
olhando dentro da casa, assim que eu passo pela porta, né, eu tenho a sala de TV e a cozinha toda integrada. Eu vou reabilitar, ó, o telhado para que a gente possa ver com o teto. Tá? Eu tenho um sofá grande, tá? Eu consegui um sofá bem confortável aí de 2,30 m, 2,40 m, pode até ser um pouco maior, se for do desejo de vocês. Eu tenho um espacinho sobrando, tá? Eu tenho uma passagem central. Aqui logo ao lado da porta eu coloquei um aparador, quando chegar um local para guardar a chave, botar uma correspondência que chegou. Em cima do aparador eu tenho um espelho. Ao fundo eu botei alguns quadrinhos decorativos, para vocês terem uma ideia de como utilizar o espaço, tá? E ali fica a porta do quarto do casal, o espaço mais privativo, né? Só tem uma porta naquela circulação ali. E aí eu tenho sofá, 2 poltroninhas, mesa de centro, mesas laterais. Aqui a Zamioculca que vocês têm, eu não ia esquecer a Zamioculca, né? Ela foi lembrada. Dentro da sala, iluminação controlada, assim a planta tende a se desenvolver melhor, tá? E eu vou voltar ali para o hall do quarto e vou olhar em direção oposta, tá? Essa é a visão que vocês vão ter saindo do quarto de vocês. Então tem um painel de TV, eu tenho o rack inferior recuado para poder ter o espaço de abertura da porta, e eu tenho uma TV para vocês assistirem, tá? Passando, eu tenho, como tinha dito anteriormente, né, ao fundo, vista para um jardim, ou seja, eu não fico vendo só paredes, eu também vejo plantas, eu vejo alguma coisa mais agradável. E eu tenho na outra varanda aqui também um local para sentar, tomar um café, e eu tenho também um jardim. Abrindo essas duas portas, a gente tem um recurso que é muito bem quisto na arquitetura, que o nome é ventilação cruzada. Dessa maneira vocês vão ter a casa sempre bem arejada, e vocês têm também um controle de luminosidade para a TV que fica embutida num cantinho ali. Então vocês, mesmo com a luz entrando, vocês vão conseguir assistir a TV legal, tá? Olhando para a cozinha, eu tenho a península, tá? Eu fiz uma península diferenciada aqui para vocês, com local para comer 3 pessoas, tá? Que são os moradores fixos da casa, como vocês tinham me dito, 3 pessoas, então refeições rápidas, tem para 3 aqui, tá? E eu tenho a cuba nessa ilha. Passando para dentro, como vocês já tinham um fogão que foi para fora, aqui dentro eu optei para que tenha uma bancada maior, que seja mais confortável, que a gente tenha um cooktop, tá? Dessa maneira a gente tem uma cozinha mais integrada, maior, mais prática para limpeza, e abaixo um forno, que pode ser elétrico embutido, pode ser a gás, como esse que está representado aqui. A marcenaria eu representei superficialmente, só para vocês terem ideia do que cabe, tá? Que ainda, apesar de parecer que não, é bem grande. Eu optei por sugerir para vocês que não tenha nenhum revestimento nas paredes, é tudo pintura. Isso traz uma economia para vocês, tá? Vocês têm um fogão lá fora, a parede revestida atrás do fogão lá de fora. Caso seja necessário fazer uma fritura, alguma comida que vá sujar a parede por alguma coisa com gordura, naturalmente vai ser feita lá fora. E aqui dentro, eu optei só por ter um frontispício, né, que essa pedra que roda a bancada, de 30 centímetros, uma pedra bem alta, e isso já é o suficiente para proteger a parede. Dessa maneira vocês têm uma economia substancial em revestimento em parede da cozinha. No lado oposto, na medida que eu fiz esse recuo, né, aqui na sala, eu criei a porta e mantive o alinhamento desse recuo para embutir uma despensa, que é onde fica o micro-ondas de vocês, onde fica um bebedouro também, cafeteira, e em cima e embaixo a gente tem armazenamento, tá? E também a geladeira fica embutida nessa despensa, então toda a comida pode ser armazenada aqui, a comida de uso do dia a dia, e o que for estoque armazenado, vocês também têm espaço aqui abaixo da península e do balcão, tá? Indo ao quarto do casal, eu vou ocultar a porta e vamos entrar, tá? Vou começar a passar um pouquinho mais rápido porque o vídeo está bem grande, tá? Entrando no quarto do casal, eu tenho uma TV logo de frente, um banco e um rack,
tá? Quando eu chego a esse fundo, eu tenho uma cama de casal padrão, 1,40 m. Todas as camas são casal padrão 1,40 m, tá? 1,40 m por 2, por 1,98 m. É 1,38 m por 1,98 m. Com mesa de apoio de cabeceira em ambos os lados e a cabeceira atrás, tá? Passando aqui, abrindo a porta do closet, eu tenho a sapateira que eu citei para vocês, de baixo a cima, e eu tenho o guarda-roupa que atravessa o closet de ponta a ponta, ok? E tirando a porta do banheiro para entrar no banheiro, logo de frente eu tenho a janela por onde eu posso contemplar um pouquinho do jardim, né? E entra uma boa iluminação. Virando ao contrário, do lado da porta, eu tenho uma bancada boa. Essa porta, quando abre, ela não bate em quem está utilizando essa bancada, porque o banheiro ele é amplo, a porta é de 60 e o banheiro é de 1,30, então os 70 reservado para pia não são influenciados pela porta. Prateleirinhas de vidro, isso aqui não faz parte, né? Mas eu dei uma boa aprofundada para ajudar vocês. O espelho e um armário inferior. Essa gaveta está do lado da porta, porém quando essa porta abre, ela bate na gaveta e fecha a gaveta. Não é o que costuma dar problema de quando vai tentar abrir a porta, como se a porta fosse ao contrário, bateria na gaveta e não abriria. Então também foi pensado em medida de segurança, a gaveta está aqui, mas ela é viável, tá? E olhando ao lado oposto, ok? Eu tenho a bacia sanitária, tá? E eu tenho dentro do box, que eu fiz um nicho aqui, um recuo na parede do piso ao teto, tá? E coloquei prateleiras de granito para apoio dos materiais de higiene pessoal. Inclusive, eu recomendaria para vocês que fosse instalada, pelo menos no banheiro de vocês, uma prateleira mais baixa, para que vocês possam, lá embaixo, a 40 centímetros do piso, para que vocês possam apoiar o pé para poder também lavar o pé. Tá? É muito legal isso. E se quiser também pode fazer banquinho de granito aqui chumbado na parede aqui embaixo do chuveiro para que vocês possam sentar enquanto tomam um banho, tá? Voltando e saindo do quarto, passando pelo closet, saindo do quarto, voltando à sala, a gente passa para o segundo hall de distribuição, aonde ao lado da cozinha eu vou ter a área de serviço e lá ao fundo o banco, o jardim, tá? Aqui novamente eu estou na porta da cozinha. Aqui eu tenho a área de estendal, onde eu botei as pedras, e outro jardim ali que dá para essa outra varanda, tá? Logo, lá dos fundos é possível ver essa varanda, e dessa varanda é possível ver lá os fundos. O vento consegue circular muito bem por aqui, ok? E aqui no fundo eu tenho as portas ventiladas, certo? Onde eu tenho a oficina, que aqui eu imagino uma cadeira para sentar e trabalhar numa bancada, tá? Acima armário aéreo, 3 portas que abrem em uma fixa e prateleiras que vão até em cima para poder colocar caixinhas organizadoras com miudezas, ferramentas, caixas, o que for necessário, tá? Aqui, logo do lado da porta da oficina, eu tenho uma porta do quarto de hóspedes, ok? E pensando aqui, ó, na dispensa de material de limpeza, eu tenho a botija de gás embaixo, tá? Essa porta é de veneziana, essa porta é ventilada. Eu tenho a botija de gás em casa, por norma, tem que ser colocada fora da residência, não pode ser colocada de maneira alguma dentro da residência, tá? E eu tenho prateleiras que podem ser personalizáveis para vocês estocarem materiais de limpeza, tá? E aí eu tenho aqui máquina e tanque bem próximo à casa, tá? Bem, quando sair do banheiro social aqui dos 2 quartos da casa, a gente consegue vir aqui e colocar embaixo do tanque um cestinho de roupa ou até já colocar diretamente dentro da máquina, ok? Olhando o quarto dos fundos, que é o de hóspedes, fazendo suspense para o quarto do filhão, deixando ele para o final, que é um dos quartos mais legais da casa, se não o mais legal, apesar de não ser suíte, ele é bem legal. Eu entro, a porta abre aqui de frente para o guarda-roupa, tá? Quando eu entro, eu tenho lá o espaço para uma cama de casal, que eu estou recomendando que seja um sofá-cama, tá? Eu fiz em cima da porta uma viga falsa, essa viga de drywall, é um cortineiro
Então a cortina fica embutida por trás dessa viga falsa e o ar-condicionado fica fixado nisso. Desse ar a gente sobe lá para a laje técnica e posiciona a unidade externa, a condensadora, tá? E a evaporadora fica aqui. E de frente para a cama eu tenho um painel de TV, tá? Voltando, eu tenho do lado da lavanderia o quarto de hóspedes, tá? E do lado do quarto de hóspedes eu tenho o banheiro social, tá? No banheiro social, eu utilizei os mesmos recursos que eu utilizei no banheiro do casal, ok? Só que a bancada é menor, eu tenho 2 portas e as gavetas. Aqui as gavetas já estão distantes da porta, porque se elas estivessem aqui travariam a porta, tá? Novamente, isso não faz parte desse projeto, aqui é arquitetura, mas eu já estou deixando algumas sugestões para vocês, que minha intenção é ajudá-los o máximo possível, tá? Eu tenho um espelho, prateleiras de vidro para apoiar produtos de higiene pessoal do dia a dia, um difusor aromático, alguma decoração para o banheiro, bacia sanitária com ducha higiênica, tá? Eu tenho aqui uma janela um pouco menor do que a janela do banheiro de vocês, mas essa janela atende à demanda do banheiro, 1/8 da área de piso, tá? E eu tenho um box aqui bem confortável, tá? Uma área de banho, e novamente a parede com recuo do piso até o teto e prateleiras de granito, para que vocês possam apoiar os produtos de higiene pessoal. Dessa maneira fica mais em conta, por incrível que pareça, do que fazer os tradicionais nichos de granito nos 4 lados com fundo de granito, tá? E é uma maneira super elegante da gente conseguir ter esse apoio sem interferir na área e ficar batendo com o braço e derrubando os produtos. E por último, não menos importante, um dos cômodos que eu mais gostei na casa é o quarto do filhão. Quando a gente entra no quarto do filho de vocês, tá de frente, que coisa incrível esse jardim, né? Uma porta de 2 metros, todas as portas de vidro são de 2 metros. Essa porta aqui desse quarto, a porta da suíte do casal, a porta da cozinha e a porta da varanda lateral à cozinha, todas são de 2 metros, exceto a do quarto de hóspedes que eu fiz menor, por questões óbvias, para poder a gente conseguir criar a oficina, tá? Então, entrando no quarto do filho, espaço para cama de casal. Se for o caso de ter uma cama de solteiro, vai ganhar mais espaço, talvez, para botar uma poltrona, enfim. Então, a critério é uma escolha de vocês, cama de casal ou solteiro, com circulação por ambos os lados, ambos os 3 lados da cama, com mesa de apoio lateral, tá? E esse volume branco aqui que representa o guarda-roupa ao lado, ok? E quando na cama, olhando na direção oposta, tá? Eu vou reacender a porta, eu tenho um painel de TV e eu tenho uma bancada de trabalho, e inclusive eu também tenho um gaveteiro volante para armazenamento de materiais de escritório, caso necessário. E aí o gabinete do computador pode ficar aqui em cima nesse canto, e a tela fica bem ao centro da bancada. E a TV acima para poder até ter uma conexão HDMI da TV com o computador, e ele, quando estiver sentado trabalhando, poder utilizar de 2 telas, ou quando estiver deitado, ele poder estar assistindo um filme aqui, tá? E olhando para esse jardim, que para mim é maravilhoso, acima da porta a gente novamente tem um cortineiro embutido, aqui fica o trilho embutido, pode ter uma luzinha de LED aqui em cima para iluminar essa cortina, tá? E aqui eu tenho um espaço para passar a tubulação do ar-condicionado, de maneira que isso aqui esteja estruturado, o ar-condicionado fique preso nisso, e daqui ele sobe e por cima do telhado ele se desloca para a tubulação para a laje técnica, onde a gente coloca as unidades externas de ar-condicionado. E aqui eu fiz uma calçadinha, e novamente dizendo, beirais de 50 centímetros para não chover diretamente na porta e nas janelas. E esse jardim aqui para trazer um pouco de aconchego para o quarto, tá? E trazer também esse conforto, essa beleza nessa questão visual, e dá privacidade na janela dos banheiros, porque tendo o jardim, ninguém vai ficar pisoteando o jardim para chegar perto da janela dos banheiros. Dessa maneira está apresentado todo o interior. Eu acho que só uma visão interessante que eu posso dar para vocês é a visão de quem está aqui lavando uma louça, né? Dá para estar assistindo TV, dá para estar interagindo com quem está sentado no balcão de refeição rápida na península, aqui do outro lado. Dá para lavar a louça também olhando um jardim ali fora,
e também tem esse espelho lá no fundo que reflete todo esse conjunto. Então a gente tem essa diferenciação de pé direito mais alto, né, na parte sala e cozinha, a parte social da casa, e na parte de quartos e banheiros eu fiz um pé direito de 2,70, acabado no forro 2,70, mais baixo, 2,80 na laje. E na parte social, um pé direito de 3,5, e rebaixando por baixo do vigamento, né, eu tenho um pé direito de 3,20, que é um pé direito acima do convencional. Não chega a ser um pé direito duplo, mas traz uma sensação bem ampla e bem arejada. E a caixa d'água tem uma estrutura que fica exatamente, eu vou ocultar a laje e o telhado, e a laje do outro lado também, fica exatamente alinhada com a parede da porta da área de serviço. Tá vendo? Essa estrutura tem uma viga aqui de baixo, está perfeitamente alinhado com essa parede, logo eu tenho um pilar aqui e um pilar lá na outra extremidade para apoiar o peso dessa caixa d'água. E a mesma coisa dito aqui, nessa parede aqui que divide o quarto e o banheiro social, eu tenho esse apoio. Logo, eu criei duas vigas principais numa distância de 2,88 m, uma distância bem curta, dá para a gente confiar, é seguro, tá? E criei mais duas vigas intermediárias, além da terceira viga, que é a da porta, né, acima dessa porta aqui da varanda, para distribuir de maneira uniforme esses 3.000 litros de caixa d'água que a gente tem aqui em cima, porque, convenhamos, são 3 toneladas, é como se fosse o peso de 2 carros, tá? Então a gente precisa distribuir bem essa estrutura. Sou muito conservador e sou muito cuidadoso com essas questões que tangem a respeito à estrutura, porque eu sou arquiteto. Se vocês conversarem com um engenheiro para orientar isso aqui, muito provavelmente eles vão dizer que só uma viga atravessada embaixo dessa caixa d'água já vai resolver. Mas eu estou planejando dessa maneira aqui para que a gente tenha erros para cima e não para baixo no que diz respeito ao dimensionamento estrutural. Ok? E dessa maneira está apresentada a casa de vocês, tá? Toda a parte de volumetria e também distribuição e funcionamento dos cômodos, tá? Todo esse telhado embutido, ele faz uma economia de mais de 50% em relação a um telhado colonial, que além de tudo o telhado colonial ainda tem uma manutenção. Tá? Esse telhado embutido, a manutenção é muito pouca. A cada 3, 4 anos vocês têm que subir e fazer uma nova impermeabilização na telha. Tá? Ao invés de ser como no colonial, que a cada 1, 2 anos vocês têm que passar verniz em tudo e tomar cuidado sempre para que não pegue cupim. Tá? E também, como eu conversei com vocês pessoalmente, a edificação térrea te dá uma economia de aproximadamente 30%, considerando a mesma área, se ela fosse térrea ou duplex, uma economia de 30% em relação a se fosse uma casa duplex por conta estrutural, porque você tem que ter uma fundação mais profunda, sapatas mais robustas, e a fundação é algo equivalente a 20% a 30% da edificação. E a gente consegue essa economia de 20% a 30% não só nisso, que é a fundação, mas também em uma laje a menos que a gente teria que ter. Então a gente tem a possibilidade de usar um telhado, que pode ser em telha de fibrocimento revestida com uma manta líquida impermeabilizante, tá? Que é o Tecrio, o Neozin, enfim, a marca fica a critério, tá? Mas uma manta líquida emborrachada por cima para impermeabilizar essa telha. Ou vocês também podem estar optando por utilizar uma telha galvalume, a telha galvanizada, que é um pouquinho mais cara, mas essa não vai te dar manutenção. Vocês colocam essa telha e ela vai ficar ali, ó, sempre para sempre, não vai dar problema. Ah, mas ela esquenta? Esquenta. Por isso que a telha galvalume pode ser colocada somente em cima da casa. Na varanda, como a gente não tem laje, eu vou recomendar uma telha com característica térmica. Se for a fibrocimento, eu vou recomendar que vocês utilizem a Top Comfort, que é uma telha com acabamento branco. Tá? Mas ela não é só acabamento, ela é por dentro, ela é branca por baixo, ela é branca por cima, ela é branca. Então ela tem essa característica de refletir melhor a radiação do sol, o calor. Tá? Então essa telha da
área gourmet, varanda, garagem, tem que ser uma telha característica especial para segurar um pouco esse calor. A telha de cima da casa, caso não queira ter nenhuma manutenção, a recomendação é galvalume, mas não tenho nada contra a fibrocimento, que foi a que conversamos, e se colocar fibrocimento 6 milímetros em tudo e passar a manta líquida, vocês não vão ter problema, desde que a cada entre 3 a 5 anos suba e faça uma nova impermeabilização nela para que ela tenha a vida útil dela prolongada e que ela dure muitas e muitas gerações, tá? Dessa maneira ficou apresentada a casa, e só tem mais uma coisinha que eu também pensei para vocês, que não estava incluso no nosso combinado, mas eu gosto de ajudar, é o seguinte, o esgoto, tá? Então, aqui logo abaixo do tanque, eu tenho uma caixa de gordura, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Da pia aqui eu jogo para a caixa de gordura, da caixa de gordura eu jogo para essa caixa de inspeção, tá? Desse banheiro social eu jogo tudo aqui para a caixa de inspeção diretamente, tá? E da área de serviço eu também jogo para a caixa de inspeção. Dessa caixa de inspeção eu faço uma passagem aqui por dentro da casa até essa outra caixa de inspeção, que tem uma distância de 11,5 metros. A norma recomenda de no máximo 12 metros entre caixas. Um tubo de 100 interligando essas duas e vocês não vão ter problema nunca, tá? Dessa caixa eu vou passar direto descendo até o final da rampa e vou fazer uma ligação em 45 graus, ligando nessa caixa de inspeção da calçada, que depois dela a gente nivela com a rede de esgotamento da rua, tá? E despacha tudo isso. Daqui da área da varanda, eu tenho uma tubulação que sai aqui desse vaso e vem em linha reta por baixo da pia até essa caixa, tá? E eu tenho a nossa pia aqui, né, da área gourmet, vindo para uma caixa de gordura, e dessa caixa de gordura vem para essa caixa de inspeção, e dessa caixa de inspeção sai novamente esse tubo de 100 que vai embora. Águas pluviais, como eu já tinha dito no outro vídeo, desce por aqui, passa para essa caixa aqui de maneira independente. Dessa caixa a gente faz a saída e interliga ela lá na rua, tá? Da piscina também, como dito, ela sai por aqui para essa caixa, e dessa caixa ela vai direto para a rua. Dessa maneira vocês vão ter um esgoto que nunca vai gerar problema. Então já pensei isso aqui também para auxiliá-los. Isso vai acabar passando marcado na planta técnica, e vocês também já vão ter mais essa condução técnica aí para poder fazer que a casa de vocês seja um sonho e que tudo funcione perfeitamente bem, e que vocês possam caminhar sempre na direção correta e evitar todo o risco de não ter retrabalho, não ter prejuízo de construir e não gostar, e por aí vai, tá? Caso vocês tenham qualquer dúvida, eu queria saber qual é a medida que ficou determinado cômodo, eu queria saber muito isso aqui porque é uma situação específica que para mim é importante e tem que funcionar. Vocês podem me perguntar, tá? Eu mostrei para vocês com o mobiliário para comprovar de que tudo funciona. Tudo isso aqui foi feito com muito carinho, muito zelo, muita atenção, vendo todas as medidas e as boas práticas de circulação, de ventilação, iluminação, segurança e tudo, tá? Então, eu fiz aqui o melhor que a gente podia com o terreno, na condição que tinha e com o programa arquitetônico planejado por vocês, tá? Atendendo a necessidade, o programa de necessidade de vocês. E eu consegui chegar a esse resultado. Eu, inclusive, em alguns momentos, imaginei que a gente não conseguiria tudo, porém eu fui trabalhando e lapidando esse projeto desde que nos encontramos e consegui chegar nesse resultado. Eu espero de coração que vocês gostem muito, mas se tiver alguma coisa que vocês não gostem, o momento é esse, tá? Então assim, Jankel, eu queria ver como é que fica isso aqui diferente. Essa é a hora. Caso vocês não tenham nada a mudar, tenham dúvidas de medidas, pode me perguntar, eu vou passar. Eu passando a medida, vocês olhando e falando, Jankel, nós estamos satisfeitos, pode proceder. A gente vai finalizar essa etapa, vai dar como encerrada essa etapa criativa que eu estou apresentando para vocês agora, e eu vou inicializar a etapa de documentação. Quando eu coloco o primeiro pé na etapa de documentação,
não faremos mais alterações, porque eu vou trabalhar em outro programa e eu não posso mais mexer nesse daqui, porque senão eu perco tudo que eu fiz lá no outro, desconecta tudo. Então, caso vocês precisem de tempo para pensar, para analisar com calma e discutir em família, eu aguardo esse tempo. É só vocês me dizerem, Janquel, me dá uma semana, me dá 10 dias, me dá 3 dias, para vocês poderem pensar, analisar, ver com calma. E aí a gente retoma as conversas após vocês tirarem as dúvidas e tomarem decisão, seja de pedir algum ajuste ou de proceder. Aí a gente conversa novamente. Tá? Espero de coração que vocês gostem. Eu fiquei muito feliz com o resultado. É uma casa excelente nessas proporções, se eu não me engano, é uma das melhores que eu já fiz. Tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem falar. E eu aguardo então agora o feedback de vocês para que a gente possa proceder às etapas aí e dar continuidade ao trabalho de vocês. Tá bom? Desejo agora já são 5 horas, uma boa tarde a vocês e até breve. Um abraço.